O trem abrandou gradualmente à medida que nos aproximávamos da estação de Ravenswood, uma pequena cidade escondida profundamente na floresta. O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada fraca através das árvores, mas, estranhamente, não consegui sentir o calor reconfortante de seus raios. Eu desembarquei com minha bagagem, olhando em volta e sentindo uma sensação de expectativa nervosa. A plataforma da estação estava deserta, e o silêncio era quase ensurdecedor. Cada passo que eu dava parecia ressoar como um eco de um mundo sombrio e desconhecido. As árvores altas da floresta pareciam se mover misteriosamente, suas sombras dançando no chão como se estivessem tentando me contar segredos antigos. Os poucos moradores locais que eu podia ver, distantes e com olhares enigmáticos, me observavam com suspeita. Eu me sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Enquanto eu caminhava pela plataforma, pude ver cartazes desgastados anunciando eventos que pareciam pertencer a outra época. Era como se a cidade estivesse congelada no tempo, preservando lembranças de um passado que havia sido esquecido. O único som que quebrava o silêncio era o canto solitário de um corvo em algum lugar próximo, ecoando como um lúgubre aviso de minha chegada. O ar estava carregado de uma sensação de inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. À medida que me afastava da estação, as casas antigas e decrépitas da cidade surgiam à minha vista, cobertas de era e envoltas em uma névoa que acrescentava um toque sobrenatural. Eu não conseguia evitar a sensação de que cada uma daquelas fachadas escondia segredos sombrios e mistérios insondáveis. Finalmente, enquanto me aproximava da minha nova moradia, uma construção antiga e misteriosa no topo de uma colina, eu me dei conta de que minha busca por inspiração me trouxe para um lugar onde a linha entre a realidade e o sobrenatural parecia ficar cada vez mais fina a cada passo que eu dava. Minha nova casa na colina era uma construção antiga, cujas paredes de pedra resistiam ao teste do tempo. A era que a envolvia acrescentava um toque de misticismo ao seu exterior já sombrio. Aos poucos, a névoa da noite começou a se infiltrar, transformando a paisagem ao meu redor em um cenário que parecia ter saído de um conto de fadas macabro. Enquanto subia os degraus de pedra que levavam à entrada da casa, o rangido deles parecia ecoar por toda a colina, como se o próprio terreno estivesse sussurrando segredos. As sombras da noite pareciam se aglomerar em torno da casa, como se estivessem ansiosas para me receber. Ao abrir a porta antiga e empoeirada, fui saudado por uma rajada de ar frio e mofado. Uma sensação de opressão tomou conta de mim enquanto adentrava a escuridão da casa. O lugar estava repleto de móveis antigos e empoeirados, cada um deles parecendo carregar sua própria história sinistra. A luz fraca de uma vela que eu havia trazido iluminava apenas uma parte da sala principal, deixando o resto da casa mergulhado na escuridão. Enquanto explorava, notei pinturas velhas e desbotadas nas paredes, retratando rostos sombrios e paisagens desoladoras. Ao subir a escadaria de madeira rangente em direção aos quartos no andar de cima, ouvi sons indistintos ecoando nos corredores vazios, como sussurros fantasmagóricos que se recusavam a serem identificados. Escolhi o quarto principal, o qual estava coberto por uma fina camada de poeira que havia se acumulado ao longo dos anos. A cama antiga e desgastada parecia convidar-me a deitar nela, mas eu não conseguia evitar a sensação de que algo observava do canto escuro do quarto. Ao fechar a porta e apagar a vela, fiquei sozinho na escuridão, sentindo o peso da solidão e do desconhecido. Naquela noite, enquanto me deitava naquela cama enigmática, as sombras pareciam dançar nas paredes e os murmúrios indistintos continuavam a me atormentar, como se a casa estivesse tentando me contar seus segredos mais sombrios. A primeira noite em Ravenswood foi repleta de inquietação. Eu me deitei na cama antiga, com a escuridão da casa envolvendo-me como um manto. Sons estranhos ecoavam pelos corredores, como suspiros suaves e sussurros inquietantes, impossíveis de ignorar. A luz da lua filtrava-se pelas janelas, projetando sombras mórbidas nas paredes do quarto. Cada rangido do assoalho parecia uma resposta sinistra a meus pensamentos. A cada estalo e gemido da velha construção, minha mente se enchia de inquietação. Fiquei acordado por horas, observando os cantos escuros do quarto, onde sombras inquietantes pareciam dançar e se contorcer.
minha respiração tornou-se irregular e meu coração batia em um ritmo frenético, como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis. No silêncio da noite, ouvi passos sutis se aproximando do quarto, como se alguém estivesse se movendo cuidadosamente nos corredores. Uma sensação de pânico tomou conta de mim quando vi uma sombra escura deslizando pela porta entreaberta. Com o coração na garganta, levantei-me lentamente e me aproximei da porta, aterrorizado com o que poderia encontrar do outro lado. Ao abri-la, fui recebido por uma escuridão profunda e opressiva. Nada mais estava lá. O medo e a incerteza me dominaram. Tive a sensação de que algo estava espreitando nas sombras, observando cada movimento meu. As horas da noite se arrastaram lentamente, e eu permaneci acordado, incapaz de afastar a sensação de que a casa estava viva com seus próprios segredos e aparições sobrenaturais. Naquela noite, compreendi que Ravenswood era muito mais do que eu havia imaginado. A cidade e sua casa antiga pareciam ocultar segredos insondáveis, e eu estava apenas começando a arranhar a superfície do que estava por vir. Decidido a desvendar os mistérios que rondavam Ravenswood, eu me dirigi à biblioteca local na manhã seguinte. O edifício, coberto de era e de aparência antiquada, parecia esconder segredos que só poderiam ser desvendados através de suas páginas empoeiradas. Ao empurrar a porta de madeira maciça, fui recebido por um cheiro característico de livros antigos. A bibliotecária, uma mulher idosa com olhos sábios e um sorriso enigmático, me cumprimentou com uma reverência e me indicou uma sala isolada nos fundos, onde, segundo ela, os registros mais antigos de Ravenswood estavam guardados. Eu adentrei a sala, que estava iluminada apenas por uma janela estreita e empoeirada, lançando uma luz fraca sobre as prateleiras que continham tomos encadernados em couro envelhecido. As capas empoeiradas pareciam conter segredos há muito esquecidos. Comecei a vasculhar os livros, abrindo-os com cuidado e lendo sobre os eventos misteriosos que haviam atormentado a cidade por séculos. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de sombras sinistras e rituais sombrios surgiram diante de mim, como se o passado estivesse clamando para ser descoberto. Encontrei um diário antigo, escrito por um morador de Ravenswood, décadas atrás. Suas palavras eram repletas de medo e paranoia, descrevendo encontros noturnos com figuras sombrias e murmúrios assustadores. Ele acreditava que a cidade era amaldiçoada por uma entidade maligna, uma entidade que estava despertando novamente. À medida que eu mergulhava mais profundamente na leitura, minha mente começou a se encher de perguntas. Quem ou o que estava por trás dos mistérios de Ravenswood? Seriam lendas urbanas exageradas ou algo mais sinistro? Minha sede de respostas estava apenas começando e eu estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o quão obscura ou aterrorizante fosse. Enquanto minhas pesquisas me levavam mais fundo nos segredos de Ravenswood, eu comecei a fazer amizades na cidade, cada uma mais intrigante do que a outra. No entanto, uma delas se destacava: Emily, uma jovem enigmática que parecia ter um conhecimento profundo sobre os mistérios da cidade. Nos conhecemos em uma taverna local, onde Emily estava sentada sozinha em um canto escuro. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam conter segredos que eu ansiava desvendar. Ela usava roupas antigas, como se tivesse sido transportada de uma época distante. Começamos a conversar, e sua voz era suave, mas carregada de mistério. Ela me contou histórias sobre lendas locais, sobre a floresta que cercava a cidade e os rituais sombrios que eram realizados em segredo. Cada palavra dela aumentava meu fascínio e minha inquietação. À medida que nossos encontros se tornavam mais frequentes, percebi que Emily conhecia detalhes da minha pesquisa que eu não havia compartilhado com ninguém. Ela parecia estar um passo à frente de mim, como se já soubesse o que eu estava descobrindo. Nossas conversas começaram a se aprofundar, e Emily compartilhou histórias pessoais que a ligavam aos mistérios de Ravenswood. Ela falava sobre visões inexplicáveis e sonhos perturbadores que a assombravam desde a infância, como se estivesse conectada de alguma forma aos eventos sobrenaturais da cidade. Conforme nossa amizade crescia, eu me via cada vez mais envolvido em uma teia de mistérios e segredos, e Emily estava no centro de tudo. Ela era a chave para compreender os enigmas de Ravenswood.
mas também representava um mistério por si só. Enquanto o tempo passava, eu não conseguia evitar a sensação de que estava entrando em um mundo que estava além da minha compreensão, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Emily era minha guia nessa jornada, mas eu estava começando a questionar se poderia confiar nela ou se ela também guardava seus próprios segredos sombrios. À medida que minhas investigações continuavam e minha amizade com Emily se aprofundava, nós dois começamos a desenterrar segredos perturbadores sobre Ravenswood. Descobrimos que uma seita obscura, conhecida como os Devotos da Sombra, estava ativa na cidade há séculos, realizando rituais sombrios em busca de poder sobrenatural. As evidências que encontramos eram aterradoras. Documentos antigos mencionavam sacrifícios humanos e invocações de entidades malignas. A cidade estava impregnada com histórias de desaparecimentos misteriosos que eram atribuídos à seita. Parecia que os habitantes de Ravenswood viviam com o medo constante de se tornarem as próximas vítimas. Emily e eu começamos a suspeitar que a seita ainda estava ativa e que seus membros estavam observando de perto nossos esforços para desvendar a verdade. No entanto, estávamos determinados a expor a seita e revelar suas atividades sinistras à luz do dia. Em uma noite sombria, enquanto explorávamos os arredores da cidade, nos deparamos com um local oculto nas profundezas da floresta. Ali encontramos um altar sinistro adornado com símbolos obscuros e velas queimadas. Era evidente que a seita ainda realizava rituais macabros naquele lugar. Ao observarmos à distância, vimos sombras sinistras se movendo ao redor do altar e ouvimos cânticos em uma língua que parecia antiga e arrepiante. Emily e eu sabíamos que tínhamos que nos manter discretos e reunir provas irrefutáveis antes de revelar a existência da seita para a cidade. Enquanto nos afastávamos do local, a adrenalina corria em nossas veias e a realidade do que estávamos enfrentando começou a pesar sobre nós. A seita representava uma ameaça real e nós éramos os únicos que sabiam de sua existência. Nosso próximo passo era incerto, mas estávamos dispostos a enfrentar os horrores ocultos de Ravenswood em busca da verdade. À medida que nossas investigações avançavam, Emily e eu nos encontramos em um ponto crítico em nossa busca pela verdade. Decidimos que era hora de confrontar a seita diretamente e tentar expor suas atividades macabras à cidade. Com coragem e determinação, planejamos nos infiltrar em um de seus rituais sombrios. Na noite escolhida, nos aproximamos do local do ritual, mantendo-nos nas sombras. Observamos enquanto os devotos da sombra se reuniam ao redor do altar sinistro. Velas negras iluminavam o cenário, criando uma atmosfera sinistra e misteriosa. Os membros da seita estavam vestidos com túnicas negras e encapuzadas, ocultando suas identidades. Enquanto o ritual se desenrolava, Emily e eu nos aproximamos silenciosamente, tentando capturar provas em vídeo e fotos para mostrar ao mundo o que estava acontecendo em Ravenswood. Porém, quando Emily tentou tirar uma foto, seu flash acidentalmente iluminou o local do ritual, revelando nossa presença. Os devotos da sombra imediatamente perceberam nossa intrusão e nos cercaram. Uma sensação de pânico tomou conta de nós quando percebemos que estávamos encurralados. Em um ato desesperado, Emily e eu nos deram as mãos e começamos a recitar palavras de proteção que tínhamos aprendido em nossas pesquisas. De repente, o mundo ao nosso redor começou a distorcer e a tremer. Uma energia sobrenatural nos envolveu e fomos arrastados para uma dimensão paralela. O ambiente ao nosso redor mudou dramaticamente, tornando-se um reino sombrio e distorcido, onde as sombras ganharam vida própria. Os devotos da sombra não conseguiram nos seguir, e fomos deixados sozinhos naquele mundo bizarro e perigoso. A dimensão paralela era um lugar de pesadelos, onde nossos piores medos se materializavam diante de nossos olhos. Agora, nossa luta pela verdade tinha nos levado a um lugar onde a linha entre a realidade e o sobrenatural era completamente distorcida, e nossa única esperança era encontrar uma maneira de retornar ao mundo real. Na dimensão paralela para onde fomos arrastados, o tempo e o espaço pareciam se dobrar e distorcer, criando um ambiente aterrorizante e imprevisível. As sombras se moviam como entidades vivas,
e sons estranhos e distorcidos ecoavam por todos os lados. Emily e eu nos encontramos em um pesadelo sobrenatural do qual não havia como escapar facilmente. À medida que explorávamos aquele mundo sombrio em busca de uma saída, nossos piores medos começaram a se manifestar diante de nós. Criaturas grotescas e sombrias surgiam das sombras, ameaçando nos engolfar. A pressão constante do ambiente opressor nos deixava com uma sensação de claustrofobia e desespero. Nossa única esperança era encontrar uma maneira de romper o véu entre as dimensões e retornar ao mundo real. Emily e eu nos lembramos das palavras de proteção que usamos para nos transportar para lá, e começamos a repeti-las, esperando que isso pudesse criar uma ruptura no tecido da realidade. Enquanto recitávamos as palavras, uma luz intensa começou a se formar ao nosso redor, como se estivéssemos abrindo um portal de volta ao mundo real. As criaturas sombrias avançavam em nossa direção, mas mantivemos nossa concentração, determinados a escapar daquele pesadelo. No último momento, quando as criaturas quase nos alcançaram, o portal se abriu e fomos sugados de volta ao mundo real com uma intensidade avassaladora. A dimensão paralela desapareceu, deixando-nos de volta a Ravenswood, com o mistério e a incerteza ainda nos assombrando. Percebemos que nossos esforços para expor a seita e desvendar os segredos da cidade haviam nos levado a um território perigoso, onde a realidade era mais maleável do que jamais imaginamos. Com a sensação de que a seita ainda estava observando, sabíamos que nossa luta estava longe de acabar. Ravenswood guardava mais segredos do que jamais poderíamos ter previsto, e estávamos determinados a descobrir a verdade, não importasse o quão sombria e perigosa fosse. Nossa volta ao mundo real marcou o início de uma corrida contra o tempo. Emily e eu sabíamos que precisávamos agir rapidamente antes que a seita dos devotos da sombra tomasse conhecimento de nossa tentativa de exposição. Decidimos compartilhar nossas descobertas com as autoridades locais, mesmo que isso significasse arriscar nossas vidas. À medida que compartilhávamos nossas provas e histórias com as autoridades, descobrimos que alguns dos membros da seita já haviam sido identificados. Uma operação para desmantelar a seita foi lançada e as autoridades começaram a prender seus líderes e membros. No entanto, a luta estava longe de terminar. Durante a operação, enfrentamos resistência feroz por parte dos devotos da sombra, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos obscuros. Houve confrontos violentos, mas finalmente a seita foi desarticulada e seus membros levados sob custódia. Com a ameaça da seita eliminada, Ravenswood começou a se libertar do medo que a havia assombrado por tanto tempo. Os moradores da cidade finalmente puderam respirar aliviados, sabendo que estavam a salvo das atividades malignas dos devotos da sombra. Emily e eu, no entanto, fomos deixados com cicatrizes emocionais profundas. Nossa jornada para expor a seita havia nos levado a lugares sombrios e sobrenaturais que desafiavam nossa compreensão. As consequências de nossas ações ainda ecoavam em nossos pesadelos. Enquanto observávamos Ravenswood retomar sua normalidade, uma pergunta permaneceu sem resposta. O que exatamente havia nos arrastado para aquela dimensão paralela? Era uma manifestação de nossos próprios medos ou algo mais sinistro? Essa incerteza deixou uma sombra de dúvida pairando sobre nossas mentes. Com nossas amizades profundamente abaladas e nossos caminhos agora separados, eu e Emily partimos de Ravenswood, deixando para trás uma cidade que, embora liberta de sua maldição, continuava a guardar seus próprios segredos sombrios. À medida que nos afastávamos, olhei para trás uma última vez, refletindo sobre nossa jornada repleta de mistério e perigo. Embora tivéssemos exposto a seita e libertado a cidade de seu jugo maligno, a verdadeira natureza dos eventos sobrenaturais permanecia envolta em enigmas que nunca seriam completamente desvendados. Ravenswood era, e sempre seria, uma cidade cheia de mistérios insondáveis, um lugar onde a linha entre o real e o sobrenatural permanecia tênue, um convite para que outros exploradores destemidos se aventurassem em busca da verdade. Enquanto a última página de nossa aventura em Ravenswood se fecha, um novo capítulo aguarda ser escrito, não apenas por mim, mas por todos nós. Ravenswood pode ter revelado alguns de seus segredos, mas sinto que apenas arranhamos a superfície. E aqui,
é onde você entra, membro essencial desta comunidade de mistério e exploração. Agora, eu convido você a deixar sua marca neste conto. Qual segredo de Ravenswood mais chamou sua atenção? Que sombras ainda permanecem inexploradas aos seus olhos? Há alguma teoria que você construiu em sua mente? Algum fio invisível conectando os pontos de forma que nem mesmo eu percebi? Compartilhe suas teorias, insights e especulações nos comentários abaixo. Sua perspectiva única pode iluminar aspectos da história que permaneceram na penumbra. Curta este vídeo. Se você se sentiu parte desta jornada, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos futuros mistérios e deixe seu comentário para ajudar a desvendar os próximos enigmas. Lembre-se, este não é apenas um canal de histórias de terror. É uma comunidade, um coletivo de mentes curiosas e corações corajosos. E cada voz, incluindo a sua, é vital para a tapeçaria de mistérios que juntos tecemos.